Queridas irmãs, irmãos, queridos todos no Senhor, mais uma vez nós nos encontramos para os pontos de oração do nosso retiro espiritual quaresmal. Mas antes de tudo, eu quero dirigir uma palavra a todos os participantes deste retiro, no sentido de explicar a todos o ocorrido no dia de hoje, dia 14 de março, aqui na Catedral, e não somente nesta igreja, mas em todas as igrejas da nossa cidade de Campinas. Nosso arcebispo metropolitano, Dom João Inácio Miller, pela manhã, achou por bem, com a assessoria jurídica da nossa arquidiocese, cumprir com a determinação da Prefeitura Municipal de Campinas, por meio da sua Secretaria de Saúde, com a proibição de grandes aglomerados de pessoas. Então, nesse sentido, as missas e outras atividades da igreja acabaram canceladas. Hoje, amanhã e ainda pelos próximos dias até segunda ordem. Então, nós contamos com a compreensão de todos vocês. Evidentemente que o trabalho de evangelização nunca é interrompido. Nós vamos encontrar sempre meios para fazer chegar a mensagem de Jesus, o Evangelho, a todas as pessoas. Você que está participando do nosso retiro quaresmal não interromperá jamais a sua oração. Sobretudo, com todos os percalços que nós vivemos nestes tempos, é mais ainda necessário intensificar a oração. Eu sei que muitos de vocês estão fazendo uma experiência maravilhosa de silêncio, de recolhimento, de mergulho na palavra de Deus por meio da leitura orante desta palavra. E sei também pelo testemunho de vários que já me procuraram que estão redescobrindo o valor da palavra de Deus e a vitalidade da fé em Jesus Cristo. Então, a minha palavra de incentivo para que todos continuem firmes. Estamos iniciando, amanhã o faremos, a terceira semana do tempo da Quaresma. Tempo favorável de conversão. Continue atento àquelas orientações gerais que nós demos no primeiro sábado do nosso retiro. Encontre o seu lugar tranquilo, que favoreça o silêncio. Coloque em destaque a cruz, como é importante contemplar o crucifixo. Busque ter sempre em mãos a Sagrada Escritura, além do material que nós estamos fornecendo a todos vocês, com pontos muito breves para auxiliarem na meditação e na contemplação do Evangelho de cada dia, de cada semana quaresmal. Este terceiro domingo da Quaresma nos coloca um tema bíblico maravilhoso. O encontro e o diálogo de Jesus com a samaritana no Poço de Jacó. Trata-se do Evangelho de João, capítulo 4, versículos de 5 a 42. Todos já ouvimos este relato rico de elementos que podem ajudar-nos à meditação. Em primeiro lugar, lá está Jesus. Tentemos imaginar esta cena. Sob a luz do sol e o calor do sol do meio-dia, sentado junto ao Poço de Jacó, numa região árida, portanto, aproxima-se esta mulher samaritana. É preciso que entendamos, os samaritanos eram da família judaica, porém desligavam-se de certas tradições judaicas, de tal modo que todos os outros judeus os viam como pessoas impuras. Qualquer judeu era inclusive proibido de atravessar o território da Samaria, sob risco de tornar-se impura a pessoa. Nesse sentido, lá está Jesus, e ele rompe com estes preconceitos de sua época, preconceitos também religiosos, e aproxima-se dele, a mulher samaritana, e imediatamente ele desencadeia um diálogo com ela, coisa inconcebível a princípio. Os próprios discípulos se admiram de ele estar conversando com uma samaritana. Mas foquemos um aspecto importante. Jesus pede a ela de beber. Dá-me de beber.
Ela também se assusta, mas como, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou samaritana? E o Senhor responde: Ah, se soubesses, quem te pede de beber? Tu lhe pedirias de beber, e ele te daria água viva. De fato, Jesus, ao pedir de beber, evidentemente, ele expressa para nós a sua sede. Qual é a sede de Jesus? O Senhor tem sede física? Sim, em pleno calor do dia, como nos diz o relato bíblico. Mas seria esta apenas a sede do Senhor? Não nos esqueçamos que logo, quando meditarmos o mistério da sua paixão e morte de cruz, o Senhor do alto da cruz dirá: tenho sede. Esta palavra em latim se diz cício, tenho sede. Qual é a sede de Jesus? Ele tem sede da minha vida, ele tem sede da sua vida. A sede do nosso coração aberto a Ele, a sede do nosso sim às suas palavras. O Senhor tem sede de cada um de nós. Que aspecto lindo do Evangelho deste final de semana. Aquela mulher fica perplexa com esta conversa desencadeada. E Jesus fala de uma água viva que ele tem a oferecer. Portanto, ele também mata a sede. Ele sacia a sede das pessoas. No caso daquela samaritana, ele pode saciar a sede dela. Ela se interessa por esta tal de água viva. E ainda diz a Jesus: dê-me desta água para que eu não precise mais vir aqui buscar água. Ela ainda pensa no líquido fundamental para matar a sede do corpo, no líquido fundamental para a higiene, para as abluções. Mas Jesus não está falando desse líquido. Ele oferece uma água que para nós é a sua graça, a graça do seu amor. Ele sacia o ser humano desde o seu mais profundo. Esta água de que Jesus fala é a graça, em resumo, da salvação. E Jesus vai conversando com aquela mulher. Num determinado momento ele diz: vai chamar o teu marido. E ela diz: eu não tenho marido. E Jesus de imediato diz: de fato, nisto disseste a verdade. Não tens marido, pois tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. Essa mulher certamente experimentou um susto muito grande. Senhor, vejo que és profeta. Ele fala abertamente quem é aquela mulher. Se me permitem dizer uma palavrinha muito corriqueira do dia a dia da nossa vida, ele escancara a vida daquela mulher. E o encontro com Jesus permite a ela o encontro com a verdade dela mesma. Entre a pessoa e Jesus não existem máscaras, não existem fingimentos, não existe mentira. O Senhor, com o seu olhar, com a sua palavra, com a doçura da sua pessoa, ele penetra a vida daquela samaritana como quer penetrar a vida de cada um de nós. Para lá, no fundo de cada um de nós, nos saciar com a sua água viva que jorra para a vida eterna. Esta mulher tem a sua vida transformada neste encontro com Jesus. No final do Evangelho, como ouvimos no texto, na passagem, ela vai até a cidade e anuncia a todas as pessoas: venham ver uma pessoa, um homem, que me disse tudo o que eu fiz. Este homem, Jesus, ele mesmo se revelou, se deu a conhecer a samaritana. Este profeta, diz Jesus, sou eu que falo com você. A mulher experimenta uma alegria muito grande por ter redescoberto a sua verdade,
por se sentir saciada no amor de Jesus Cristo, Filho de Deus, Messias, que veio a este mundo para nos salvar. Esta passagem do Evangelho, do terceiro domingo da Quaresma, portanto, caros irmãos e irmãs, deve nos levar a meditar no profundo de nós, em primeiro lugar, a sede que Jesus tem pela minha, pela sua vida. Por que não saciá-lo? Por que não abrir o coração a Ele? E, ao mesmo tempo, devemos meditar sobre a água que Ele tem para matar a minha e a sua sede. Nós também temos sede, a sede da salvação. E por que não acolher este dom maravilhoso da água viva que jorra para a vida eterna? É por isso, então, que a nossa meditação de amanhã, terceiro domingo, da Quaresma, deverá nos fazer mergulhar na fonte que é Jesus Cristo, fonte de misericórdia e de amor. Ninguém tenha medo de mergulhar nesta fonte. Sabem que eu sempre me lembro de uma historinha que os gregos antigos gostavam muito de contar. É a história de Narciso. Evidentemente se trata de mitologia, mas me permitam contar esse trechinho de história de uma mitologia clássica. A história de Narciso, que em resumo era um rapaz provido de grande beleza, todos o admiravam, as ninfas o admiravam, até o dia em que esse rapaz, aproximando-se de um espelho d'água, de um poço, algumas versões falam de um poço ou de um lago, de qualquer forma, no espelho d'água, ele, debruçando-se, viu refletida a sua imagem e ficou encantado com a sua própria beleza. Diz a história, a mitologia, que ele enamorou-se de si próprio e quis de tal maneira entrar naquela imagem bela, que era a imagem dele mesmo, que ele perdeu o equilíbrio, caiu na água e se afogou. Trágica história que os gregos gostavam muito de contar. Mas eu a recupero para dizer a raiz da palavra narcisismo. Quando nós queremos mergulhar em nós mesmos, exaltando a nós mesmos, as nossas próprias qualidades e virtudes, nós nos afogamos. É aquilo que Jesus diz no Evangelho: quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perde a sua vida por causa de mim, este a encontra. Mergulhar em si mesmo, narcisismo, egoísmo, morte. Mergulhar em Cristo, Ele é a fonte. Ele é o espelho d'água, no qual nós descobrimos, aí sim, a beleza verdadeira da nossa vida, que não é uma beleza exterior, física, mas é uma beleza do coração que descobre o amor. Mergulhar nesta fonte que é Jesus, descobrir a partir dele a nossa vida e a nossa identidade. Isto sim é o caminho da verdadeira vida. Aí ninguém se afoga. Eu convido ainda você que faz este retiro conosco amanhã a fazer a experiência de mergulhar na fonte do coração de Jesus. Lembram-se todos que crucificado, o Senhor teve o seu lado atravessado por uma lança. E daquela fresta do seu coração jorrou para todos nós, para toda a igreja, sangue e água. Ali é a nossa fonte. Ali nos saciamos, do coração de Cristo atravessado pela lança. Ali nós temos a vida, o amor total, um coração que se esvaziou porque amou-nos até o fim. Eis aí a nossa fonte, a nossa saciedade. Reze amanhã, peça ao Senhor que mate a sede do profundo do seu coração, mas não se esqueça, sacie também a sede do Senhor. Ele quer a sua vida. Ele te quer livre e consciente nas mãos dele.
A nossa terceira semana da Quaresma prosseguirá na segunda-feira com o Evangelho de Lucas 4, versículos de 24 a 30. Esta passagem em que Jesus diz que o profeta não é bem recebido em sua própria pátria. E Jesus ainda diz mais, dando 2 exemplos. No tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, houve grande fome em toda a região. Havia muitas viúvas em Israel, mas a nenhuma delas foi enviado o profeta Elias, senão a uma viúva que era estrangeira e que vivia, portanto, em Sarepta, na Sidônia. Jesus cita outro exemplo. No tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel, mas nenhum deles foi curado a não ser um leproso estrangeiro, Naamã, o sírio. Por fim, Jesus, ao citar esses exemplos e ao dizer que o profeta não é recebido em sua própria pátria, ele suscita a ira daqueles que o ouviam, os fariseus, os mestres da lei, todos aqueles que estavam na sinagoga de Nazaré. E eles ameaçam jogar Jesus do precipício. Meditem comigo alguns pontos importantes desta leitura. Não se esqueçam que Jesus conversa no Evangelho do domingo com uma samaritana que os judeus consideram estrangeira, consideram impura, pois será ela que terá a saciedade da sua vida. Novamente, Jesus em Nazaré reconhece que os seus conterrâneos não acolhem a sua palavra, não se saciam na fonte de suas palavras, antes o rejeitam. E Jesus nos faz ver que, muitas vezes, aquela pessoa distante, estrangeira, é a que, humildemente em seu coração, tem maior disposição de acolher o dom de Deus. Então, na segunda-feira, fazendo a nossa meditação deste Evangelho, não nos esqueçamos de acolher o Senhor Jesus. Cada um medite, será que eu rejeito o Senhor? Como estou acolhendo em minha vida? Cada um medite quais são os empecilhos que eu coloco para abraçar Jesus na minha história pessoal. Vejam que aqueles conterrâneos do Senhor tanto o rejeitaram que quiseram lançá-lo do precipício. Será que eu estou querendo lançá-lo fora do meu coração? Cada um medite. Aceito quando alguém, visando o meu bem, aponta os meus erros? Jesus apontou os erros daqueles fariseus que o rejeitavam. E quando Jesus põe o seu dedo, o dedo suave do seu amor, no meu coração, nas feridas dos meus pecados, eu deixo que Ele assim o faça? Cada um medite. Não tenha medo de deixar o Senhor tocar o seu coração. Escondo-me do Senhor, criando para mim mesmo justificativas que me façam desviar de sua palavra, que é verdade e vida? Quantas vezes nos escondemos da verdade? Aqueles que estavam na sinagoga de Nazaré não aceitaram a verdade. Quiseram jogar bem fora de suas vidas a verdade, que é o Filho de Deus. Meditemos então na segunda-feira sobre isto. Talvez na situação de pecado eu precise alimentar no meu coração uma humildade grande de acolher o Senhor, a verdade do seu amor e da sua salvação. Na terça-feira da terceira semana da Quaresma, nós vamos meditar a passagem de Mateus, capítulo 18. Esta passagem nos traz
uma parábola que no fundo explica, aprofunda uma petição que nós aprendemos de Jesus na oração do Pai Nosso. Quando dizemos no Pai Nosso, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. O perdão de Deus condicionado ao perdão que devemos dar ao próximo. Perdoai-nos, assim como perdoamos a quem nos ofende. Jesus conta a parábola, evidentemente, do rei que resolve acertar as contas com os seus empregados. E quando começa o acerto, trazem-lhe um empregado que tinha uma dívida enorme para com o patrão. E aquele empregado, devedor, suplica a misericórdia do seu patrão e alcança essa misericórdia. Na sequência da parábola, tão logo sai de diante do seu patrão, aquele empregado que teve a sua dívida perdoada encontra um seu companheiro que também lhe devia, muito menos do que ele devia ao patrão. E este, então, não perdoa ao seu companheiro a dívida que ele possuía. Vejam que Jesus, no final desta parábola, chama a nossa atenção. O Pai tratará com rigor a cada um que não perdoar de coração ao seu irmão. Como podemos esperar que o Senhor perdoe o nosso pecado se nós somos duros em relação ao nosso próximo? Então, na terça-feira desta terceira semana, procuremos meditar: quem eu devo ainda perdoar? Tem alguém, alguma pessoa na sua vida que você alimenta uma ferida de mágoa, de ressentimento grande e que precise do seu perdão? E ainda, devo aceitar o perdão de alguém? O que me impede de dar e de receber o perdão? Medite no silêncio e deixe a palavra de Deus entrar no íntimo do seu coração. Quarta-feira desta terceira semana da Quaresma, vamos meditar o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos de 17 a 19. Jesus diz que veio a este mundo não para abolir a lei e os profetas, mas ele veio para dar pleno cumprimento à lei e aos profetas. O que significa isto? Veio nos mostrar que a lei divina não existe para ser praticada como uma mera exterioridade, um cumprimento formal de normas, de preceitos. Isto incorreria em legalismo. Mas o Senhor veio nos fazer ver que a lei divina deve ser vivida dentro de nós, no mais profundo do nosso coração. Portanto, esta lei se resume no amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. Eis aí a síntese de toda a lei, como nos ensina Jesus Cristo. Os mandamentos do Senhor não são leis que nos oprimem e nos arrancam a liberdade. Ao contrário, por meio de seus mandamentos, o Senhor gera em nós a vida verdadeira no amor. Se quisermos atingir a verdadeira plenitude neste mundo e no mundo que virá na eternidade, deixemo-nos transformar pela palavra. E neste tempo quaresmal, atravessando o deserto árido dos nossos pecados, busquemos saciar-nos na fonte dos mandamentos divinos, na fonte do amor que Jesus resumiu: amar a Deus, amar o próximo, amar a si mesmo. Eu aceito que Deus conduza a minha vida? Tenho em mim a docilidade em acolher os mandamentos do Senhor? Quem teve tamanha docilidade para acolher
os mandamentos de Deus em sua vida foi Maria. Peça a intercessão dela para ter no coração esta docilidade em aceitar os preceitos divinos. Nesta semana, terceira da Quaresma, nós, na quinta-feira, vamos interromper as nossas práticas quaresmais. Porque quinta-feira, dia 19, a Igreja celebrará com solenidade, com grande alegria, o seu patrono universal, o glorioso São José, pai adotivo de Jesus, esposo da Virgem Maria. Neste dia 19, ninguém fará jejum, ninguém fará qualquer forma de penitência. Todos nós, com solenidade, vamos reconhecer aquilo que biblicamente foi dito acerca de José, homem justo e temente a Deus. Contemple neste dia, na sua oração, a figura deste homem. Percebam que nos evangelhos, José fala muito pouco, é um homem silencioso. Mas ele age muito, é um homem de poucas palavras e de muitas e corajosas atitudes. Ele acolhe Maria, ele conduz Maria para o local onde o Senhor Jesus deve nascer. Avisado em sonho, ele imediatamente reúne a sua família, a mãe e o menino, para levá-los a um lugar protegido no Egito, porque Herodes queria matar o menino. José age, e age na obediência a Deus. Com muita sensibilidade, ele se abre ao plano divino e aceita cumprir na sua vida a vontade do Senhor. Rezemos com o silêncio de São José, especialmente nos momentos mais desafiadores da vida. Esse silêncio nos mostra como ele era resignado e obediente a Deus, sobretudo na hora da dor. Ou será que não foi uma dor pegar a mãe e o menino e fugir para o Egito porque a criança era ameaçada de morte? Que pai conduziria o seu filho para uma terra estrangeira, estando este filho ameaçado de morte, sem o seu coração muito apertado e doído? Silencioso, São José confiou no plano de Deus. Que ele interceda pela Igreja em nossos dias. Quantos desafios a Igreja tem enfrentado. E vocês sabem todos, ele é considerado padroeiro de toda a Igreja Católica espalhada pelo mundo inteiro. Peçamos a intercessão dele diante de tanto relativismo na fé, de tanta indiferença, de tanta frieza dos corações, de tanto secularismo e de tanta rejeição que a Igreja enfrenta e perseguições também. Que ele ajude, como ajudou o menino Jesus, protegendo-o, que ele nos ajude a todos, proteja a Igreja e a faça, mesmo ameaçada e perseguida, sempre corajosa e fiel no testemunho de Jesus Cristo. Que o glorioso São José interceda pela minha, pela sua vida espiritual. Nós vamos retomar as nossas práticas quaresmais depois da grande solenidade de São José, na sexta-feira, dentro desta terceira semana do tempo da Quaresma. E o evangelho da sexta-feira será Marcos, capítulo 12, versículos 28b a 34. De novo, percebam a beleza da continuidade da palavra de Deus na semana quaresmal. De novo, o Senhor vai nos ensinar que a síntese de todos os mandamentos é o amor a Deus e ao próximo. Amar a Deus e ao próximo, do profundo do coração, nos leva a uma vida autêntica, a uma vida de seguimento dele coerente. Nossos sacrifícios quaresmais somente têm sentido se nos levarem a crescer
na vivência do amor a Deus e ao próximo. De que adiantaria, por exemplo, nós estarmos jejuando nesta quaresma, se não tivermos olhos para o próximo? De que adiantaria estarmos jejuando se não tivermos olhos antes para Deus? Jejuar exige olhar para Deus, a oração. Jejuar exige olhar para o próximo, solidariedade, caridade. Jejum se desdobra em oração a Deus, partilha com o próximo. Então, as práticas externas da quaresma devem ser vividas com a sinceridade do profundo do coração. Não nos esqueçamos que já na quarta-feira de cinzas, Jesus nos disse: não façais como os hipócritas. Eles jejuam e desfiguram a face só para serem elogiados. Eles rezam de pé nas praças para serem ouvidos e aplaudidos. Eles fazem caridade só para serem vistos. Jesus vai dizer: não. Perfuma o rosto, perfuma a cabeça. Ninguém saiba do teu jejum. Quando fores orar, entra no teu quarto, fecha a porta, no silêncio, fala ao Pai. A tua mão esquerda não saiba o que faz a tua direita. A caridade discreta. Porque o que importa não é o que aparece. Na vida cristã, o que importa é o que vai dentro, no fundo do coração. Lá deve brotar a força deste mandamento do amor a Deus e ao próximo. Estas três fundamentais práticas quaresmais, jejum, oração, esmola, caridade, devem nos levar a uma autenticidade de vida na descoberta da síntese de todos os mandamentos, amar a Deus e ao próximo. Então pergunte-se na sua oração: amo a Deus sobre todas as coisas? Em que coloco a minha esperança? Ou ainda, em quem coloco a minha esperança? Tenho cumprido com as práticas quaresmais não como um exibicionismo, uma mera exterioridade, mas como um caminho de conversão sincera para Deus e para o próximo? E por fim, nós meditaremos no próximo sábado, daqui exatamente uma semana, o Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos de 9 a 14. Jesus nos contará novamente uma de suas belas parábolas, dos dois homens que vão rezar no templo. Um permanece de pé, bate diante do Senhor os seus olhos, eleva, ou melhor, os seus olhos diante do Senhor e diz: obrigado, meu Deus, porque eu não sou como todos os outros homens, ladrões, adúlteros, pecadores, e não sou também como este aí, e aponta para um cobrador de impostos, um publicano. O outro, cobrador de impostos, publicano, diz, de joelho, prostrado, batendo no peito: meu Deus, tem piedade de mim, porque sou um pecador. Jesus pergunta qual dos dois volta para casa justificado. Evidentemente que a atitude do primeiro é a atitude altiva daquele que não está em oração. Sabem o que ele está fazendo no templo? Ele está dizendo a Deus que ele é bom. Tem muitas pessoas que diante de Deus não se colocam em oração, se colocam em atitude de justificativas pessoais. E mais, querem dizer a Deus que eles são bons. Veja se você nunca fez isto. Todos nós corremos este risco. Olha, meu Senhor, eu fiz isto, mas olha, eu fiz por causa daquilo, daquela outra coisa, daquela situação. Justificativas. Nós escorregamos da verdade de nós mesmos. Nós escorregamos, muitas vezes, da responsabilidade de nossas atitudes.
Vejam a sutileza da oração daquele fariseu. Obrigado, meu Deus, porque eu não sou como todos os outros homens. Ele está dizendo, meu Deus, eu sou bom. E nós não nos colocamos diante de Deus para dizer isto. Nós nos colocamos diante de Deus para suplicar, Senhor, que eu seja bom. Mas isso supõe humildade. A humildade que tinha aquele cobrador de impostos. Todos sabem, no tempo de Jesus, um cobrador de impostos era considerado um pecador público. Era taxado por todos como um homem impuro, porque prestava um serviço ao poder romano. Esses impostos eram cobrados pelo Império Romano. Logo, todos os judeus viam os cobradores de impostos como traidores locais. E eram judeus esses cobradores de impostos. Alguns dentre eles tidos como traidores porque prestadores de serviço ao poder de Roma, arrancando o dinheiro do imposto aos seus conterrâneos. Assim era visto o cobrador de impostos. Mas é este que se humilha, que se coloca prostrado diante do Senhor e bate no peito, porque sabe das suas fragilidades. Tende piedade de mim, porque sou um pecador. Ele não foi diante de Deus para se autoelogiar. Ele foi diante de Deus para suplicar misericórdia. Por isso é ele quem volta para casa justificado na sua fé. Em resumo, esta quaresma é um convite para nós arrancarmos do fundo do nosso coração o orgulho, a presunção. Se lembram na primeira semana da quaresma, quando eu dizia que o pecado original é o pecado do orgulho? Este orgulho precisa ser extirpado de dentro de nós, para abraçarmos a humildade de quem abraça a vontade de Deus na sua vida. Este é o caminho da salvação. E é isto que Jesus veio nos ensinar a fazer. Ele se fez humilde no meio de nós, assumindo a nossa condição humana, fazendo-se servo de todos, ocupando o último lugar, dando um passo à frente e indo para a cruz, para preservar a minha, a sua, a nossa vida. O caminho do amor é um caminho de humildade. Aquela samaritana só descobriu o amor e o sentido da sua vida porque também foi humilde diante do Senhor. Supliquemos, ao longo desta semana, a graça de abraçarmos um caminho de vida novo, caminho de humildade, para chegarmos à misericórdia do Pai e para vivermos a síntese de todos os mandamentos, amor a Deus e ao próximo. Nesta semana, terceira da quaresma, procure pedir a Deus em suas orações, na leitura orante da palavra de Deus, o dom de experimentar em Jesus a fonte da misericórdia de Deus, num caminho de uma vida humilde, de uma vida capaz de doar-se, a exemplo do próprio Cristo. Deus abençoe você, que esta seja mais uma semana fecunda de oração, de meditação da palavra de Deus, de descoberta de si próprio para o crescimento e a plenitude. O Senhor só quer nos conduzir à salvação. Deus te abençoe e te proteja. Ele que é Deus rico em misericórdia, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.